Imaginemos que este espaço, este palco onde eu estou, imaginemos que é um lugar para criar o universo. Imaginemos que neste espaço vamos criar um universo. Fazemos com que de uma ação, entre aspas, mágica, comecemos a vislumbrar estrelas, aglomerados de estrelas, mais adiante planetas, mais adiante galáxias, nebulosas, e que podemos viajar um pouco por este espaço. A nossa dimensão, enquanto espíritos, se estivermos para aqui algures, praticamente no infinito para todas as direções, a nossa dimensão é nada. No entanto, deste ponto, nós, pelas noites, vemos a lua, mais longe vemos as estrelas, mais longe vemos aglomerados de estrelas, e aquilo que conseguimos alcançar a olho nu são distâncias curtíssimas desse espaço imenso que é o universo. Estamos algures na poeira do universo por aqui. E contudo, aquilo que aconteceu até ao momento em que nós temos consciência de estar aqui é algo de absolutamente extraordinário. E é tão extraordinário que nós conseguimos pensar sobre isso e tomar consciência de que isso está a acontecer. Porque existe para lá do nosso corpo, da dimensão física, uma outra dimensão à qual pertencemos e que nos dá a capacidade de pensar, de sentir, de nos emocionarmos e de podermos refletir, pensar, sentir sobre isso. Da mesma forma que conseguimos olhar para esses infinitos, nós também conseguimos olhar para o chão que nos rodeia e, reconhecendo os grãos de areia, também somos capazes de observar as ervas, os insetos, as árvores, as montanhas, as nuvens, as águas, e tudo isto continua a ser extraordinário. Viver é de facto qualquer coisa de extraordinário. E apesar de nós tentarmos racionalizar a experiência de viver, ela está cheia de uma magia que está para lá da razão e do pensamento. Nós somos capazes de nos emocionarmos e somos capazes de nos apaixonarmos e somos capazes de nos deslumbrarmos e de nos sentirmos extasiados diante de fenómenos que acontecem, para os quais sabemos hoje as razões físicas, mas que acontecem extraordinariamente. Apesar de estarmos sentados confortavelmente nas nossas cadeiras, nós estamos a viajar com a Terra a uma velocidade louca em torno do Sol. O nosso sistema solar está a viajar todo ele pela nossa galáxia. A nossa galáxia está a viajar no concerto do espaço pelo universo. Estamos numa viagem permanente. Até as minhas palavras que vão de mim até vocês, elas viajam. Viajam porque os meus músculos, ao imprimirem sobre o ar que está na minha garganta força, o ar é modulado em sons e viaja até cada um de vós. Viaja carregado
da palavra, do sentido e da emoção. Viaja carregado daquilo que eu sou e daquilo que eu sonho, daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso. E, portanto, todos nós, todos os dias, estamos a viajar carregados de um significado, de um sentido, que é a nossa existência e a nossa individualidade. Então afirmamo-nos como o Manuel, o João, o António, a Maria, o Reinaldo, como individualidades. Cada um transportando experiência, conhecimento, vivências, emoções, que são o corolário de todos os segundos que já percorremos até este instante. E esta é a jornada da nossa existência presente neste pequenino mundo, neste grandioso universo. Mas estas viagens que fazemos no corpo encarnados são viagens significativas, porque elas não são nem o princípio nem o fim da nossa viagem. Elas são uma etapa da nossa viagem. Nós estamos em trânsito de uma existência para outra existência. E, portanto, já percorremos não quilómetros, mas milhares de anos. Já percorremos tempo e já percorremos espaço. E para lá do tempo e do espaço, já percorremos sentimentos, emoções. Em cada etapa da nossa existência, nós juntamos mais qualquer coisa àquilo que hoje somos. E então esta etapa, ela é o somatório de tudo o que está para trás e também a antevisão, o projeto daquilo tudo que está para vir. Quando mergulhamos no corpo, nós saímos de uma dimensão espiritual e ficamos ligados a uma dimensão física. E ao mergulharmos no corpo é como se uma esponja, de repente, absorvesse tudo aquilo que nós sabíamos e nós ficamos apenas com ideias vagas de experiências, de sentimentos, de ideias, de coisas que já vivemos. Para que nesta etapa nós sejamos capazes de continuar o nosso processo, a nossa transformação. Quando agarramos naquelas lagartinhas verdes que se agarram às couves e elas vêm para a palma da nossa mão, elas são semelhantes a nós. Porque nós estamos a transformar-nos em crisálidas. E de crisálidas nós seremos borboletas. Estamos na marcha da nossa transformação. E então a experiência de vida é uma experiência significativa. Todos os que aqui estamos e todos aqueles que povoamos a Terra, encarnados e desencarnados, nós estamos intimamente ligados uns aos outros. Ligados não só pela vida que temos no planeta Terra, por existirmos aqui, ligados não só porque tudo aquilo que nós fazemos se reflete no meio à nossa volta e se reflete no todo que é o planeta, mas unidos também e ligados porque tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que sentimos é parte do nosso património comum. E, portanto, tudo aquilo que acontece a cada um de nós é aquilo que acontece a todos nós. Tudo aquilo que se transforma em cada um de nós é aquilo que se transforma no coletivo. E, portanto, existimos também dentro deste coletivo que é a humanidade. Daí que é pertinente e é justo
que nós nos vejamos como a humanidade. A família daqueles que são os homens e as mulheres. Sobretudo, a família espiritual. E é como família espiritual que nós fazemos esta viagem. A Terra é, nesta viagem também, como se fosse um apiadeiro, uma estação, um aeroporto, onde nós chegamos e onde ficamos durante algum tempo. Não ficaremos aqui pela eternidade. Não estaremos aqui por todo o sempre. Nós estamos em viagem permanente. A Terra é o mundo mais adequado a receber-nos agora. Mas porventura, um dia, nós estaremos a viver em outros mundos, em outros lugares, em outras terras habitáveis, porque neste imenso universo, onde nós estamos, neste pequeno planeta, a vida não existe só aqui. Todo o universo é vida. A vida está em toda a parte. A vida existe de infinitas maneiras. Na Terra, para existirmos, nós precisamos de um corpo que retira dos elementos da Terra os elementos com que se constituem os nossos órgãos, os nossos tecidos, os nossos ossos. Se tivéssemos que nascer em outro planeta, nós teríamos constituições químicas completamente diferentes. Provavelmente a atmosfera seria diferente e provavelmente a constituição do nosso corpo seria outra, adequada a receber o espírito nesse mundo. E não existem só mundos materiais como o nosso. Existem mundos mais densos materialmente. E existem mundos mais subtis materialmente. Assim como existem mundos que são mundos apenas espirituais. Que nós não conseguimos ver nem percepcionar com os sentidos que temos. E, portanto, nós temos telescópios, temos equipamentos que medem a matéria de acordo com os nossos sentidos. O que é um óculo? O que é um microscópio, senão a extensão do nosso olhar? O que é um gravador de áudio? Ou uma máquina que capta sons, senão a extensão do nosso ouvido? O que são os sensores da temperatura, senão extensões da nossa pele? E, portanto, nós criamos equipamentos, extensões dos nossos sentidos para ver a matéria, o universo, de uma maneira mais profunda. Mas para lá destes sentidos, há outros sentidos que ainda estamos a desenvolver. E, portanto, nós somos capazes de ver e ouvir para lá daquilo que a matéria nos oferece. E alguns vemos e ouvimos com o chamado sexto sentido. Vemos e ouvimos a realidade espiritual. Desdobramos-nos e vemos o mundo, o universo de outra forma. Entramos em contacto com outra realidade que não apenas a realidade física. Então este universo não é só a poeira das estrelas, o planeta, a nebulosa, é também o mundo espiritual que nele está contido e que o anima. O universo é constituído por espírito e matéria, e coordenando tudo, a inteligência suprema, Deus. E novamente, pensando desta forma, a vida é de facto extraordinária. Medimos a vida pela forma como nos conhecemos. E, portanto, avaliamos o mundo e o universo da forma como somos capazes de o compreender. Mas à medida que estendemos a nossa capacidade de compreensão, nós começamos a entender e a compreender coisas que antes pareciam impossíveis. Quando olhamos
o universo das formigas, ou das abelhas, das alcateias, dos cardumes, e começamos a perceber o funcionamento dessas espécies animais, nós começamos a ver leis da vida para lá das outras que nós entendíamos. Hoje, ao estudar-se, por exemplo, as árvores, compreende-se que as árvores comunicam quimicamente, que as árvores estão ligadas em si por uma espécie de rede subterrânea pelas raízes, e que nessas raízes corre muita informação e, portanto, há como que um mundo desconhecido aos nossos olhos, debaixo dos nossos pés, que se manifesta, mas que nós ainda não compreendemos. Da mesma forma que quando agarramos num punhado de terra, não é apenas terra, essa terra está cheia de vida microscópica. Quando arrancamos uma erva, não é apenas uma erva que arrancamos, porque as raízes das ervas, elas estão impregnadas de vida. Elas estão a combinar elementos químicos, a fixá-los, a transformá-los. E, portanto, a vida, ela existe do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Nós conseguimos compreender do pequenino até aqui, mas temos dificuldade em ver daqui para cima, em compreender a vida de uma maneira mais abrangente e, no entanto, ela existe. Tudo está interligado. Não há nada que aconteça que não interfira em tudo. Se entre nós existir alguém que não esteja bem, necessariamente nós não estaremos todos bem. Mas também, se entre nós estiver alguém que encontrou a felicidade, nós estaremos todos mais felizes porque essa felicidade existe. Porque estamos todos intimamente ligados. Então a vida é extraordinária e dá-nos a hipótese de participarmos nela ativamente. Desde o momento em que nós aqui entramos, nós já fizemos uma viagem extraordinária. Lá do outro lado, no mundo espiritual, de alguma forma nós já planeamos a nossa vinda. Já delineamos mais ou menos o nosso programa existencial. Já sonhamos, imaginamos, já nos comprometemos a realizar. E, portanto, ao reencarnarmos, nós queremos atingir alguns desses objetivos. E, basicamente, todos nós dizemos que andamos à procura da felicidade. Nós queremos ser felizes. Queremos compreender qual o propósito da nossa existência. Por que é que estamos aqui? O que é que devemos realizar para interiormente nos encontrarmos em equilíbrio? E antes de aqui chegarmos, já aconteceram coisas extraordinárias. Já houve um momento em que os danados dos espermatozoides andaram a correr loucos à procura do óvulo, em que houve uma explosão de zinco quando se encontraram, um grande flash instantâneo, e de repente o ovo começou a multiplicar-se e as célulazinhas começaram cada uma afanosamente a tomar o seu lugar. E daqui a alguns dias e semanas nós começamos a ter a estrutura daquilo que vai ser um organismo, onde as células se vão especializar nos diversos órgãos, nos ossos, na vista, no cérebro. Então o processo do corpo desenvolve-se a uma velocidade extraordinária até ao momento em que a mãe dá à luz e nós damos o nosso primeiro grito de existência aqui na Terra. Foi algo de extraordinário. Nós olhamos sobre o ponto de vista da química ou da biologia, mas o processo da vida em si é algo de fabuloso. A vida, para acontecer, tem que ter condições específicas.
E essas condições específicas é como se fosse um laboratório vivo para que ela aconteça. Há uns anos atrás, um astrofísico chamado Fred Hoyle escreveu um livro chamado Universo Inteligente. Porque a teoria, da maior parte dos cientistas ou daqueles que dominavam a ciência, dizia que a vida tinha sido fruto do acaso. E, portanto, haver um sistema solar aconteceu por acaso, haver uma Terra aconteceu por acaso, haver vida na Terra aconteceu por acaso, aparecerem seres vivos aconteceu por acaso, e o homem, também ele como espécie, era fruto do acaso. Esta astrofísica agarra na matemática, faz contas e, pela lei das probabilidades, é impossível haver vida. E, portanto, se é impossível haver vida, mas a vida existe, e nós somos a prova que a vida existe, o que é que tem que haver de extraordinário que contrarie a lei das probabilidades? E ele diz, porque o universo é inteligente. Não diz que é Deus, diz o universo é inteligente. Que é uma pergunta semelhante à que Einstein faz. Às vezes os sábios fazem perguntas simples, que são as mais complicadas. É como perguntar porque é que o céu é azul. A gente vê que é azul porque é azul, mas porque é que é azul? E a ciência depois tem que andar à procura para explicar. Então Einstein faz uma pergunta muito simples e pergunta-se, porque é que o nosso universo tem estas leis e não outras? Porque é que nós temos a lei da gravidade e outras leis e são assim, não são de outra maneira? E ele responde, porque esta é a melhor maneira. Ou seja, ele está a dizer, é a forma mais inteligente do processo evolutivo se dar. Porque se não houvessem estas leis, não existia o universo, não existiam planetas, não existia vida. Então o Fred Hoyle, o astrofísico, agarra na lei das probabilidades e diz, vamos imaginar uma coisa, meus amigos. Na altura não havia os computadores como era hoje. Ele diz, nós sabemos que existe Shakespeare. Shakespeare, o grande dramaturgo inglês, o autor de grandes obras como Macbeth, Otelo, Romeu e Julieta, etc. Shakespeare só houve um. E para se conseguir chegar ao grau de arte de Shakespeare, é difícil. Mas houve um Shakespeare. Agora imaginemos o seguinte, conhecemos as obras de Shakespeare, vamos agarrar em chimpanzés, vamos pô-los com máquinas de escrever à frente, resmas de papel, e eles vão bater nas teclas ao acaso. Temos 25 letras e eles vão bater ao acaso. E nós, depois de eles andarem a bater, vamos ver nas folhas se aparecem frases de Shakespeare. Quando nós encontramos uma palavra com sentido, apareceu uma palavra com sentido, por exemplo, galinha, o macaco escreveu galinha, o acaso criou a palavra galinha. Mas isto quer dizer alguma coisa? Se conseguirmos, ao fim de dezenas de anos, ter uma frase pequena que tenha significado, fantástico. Mas chegar a ter uma obra de Shakespeare iria demorar uma eternidade. Então, o universo faz uma coisa mais fácil. Cria o próprio Shakespeare. E ele dá ainda outra explicação. Na altura, o avião mais complicado que havia era o Boeing 747, um avião enorme de passageiros. Ele dizia, imaginemos que temos uma grande sucateira. Há aqui porcas, parafusos, há lâmpadas, tudo o que se puder imaginar de sucata. Imaginemos que agora vem um grande tornado. As chapas, os parafusos, toda a sucata anda no ar e quando a tempestade acabar daqui a algumas horas, maravilha, nós olhamos e na sucateira temos um Boeing 747 completamente montado e novinho em folha. E ele dizia, é claro que os meus amigos, ao lerem isto, se estão a rir.
E dizem, mas isso é uma completa estupidez, isso nunca vai acontecer, é impossível que o acaso construa um Boeing 747. Pois, para construir um corpo é muito mais complicado construir um Boeing. É mais complicado criar o ADN. É mais complicado o ADN multiplicar-se, desenvolver-se e nós termos os corpos que nós temos. E, no entanto, acontece. Então, se o acaso não consegue construir algo tão simples como um Boeing, como é que pode construir a vida? Porque o universo é inteligente. O universo criou as condições para a vida. E quando existe um meio adequado, a vida que está espalhada pelo universo é como que semeada. E nesses planetas que podem acolher a vida vai aparecer e vai seguir a ordem mais ou menos determinada que nós conhecemos. Na Terra, segundo a teoria, terá começado por haver um mar primitivo. Nesse mar primitivo, formado depois de milhões de anos, nesse caldo, como é chamado, começou a desenvolver-se as primeiras formas de vida, algas, infusórios, que mais tarde se foram combinando até criar os primeiros animais marinhos, plantas. Mais tarde, os animais marinhos migraram para a Terra e a Terra começou a ser povoada por outras formas de animais. E nós sabemos disso porque existem os fósseis dos dinossauros, das trilobites, de vida extinta há milhares e milhares de anos. E sabemos também como foram as condições de vida dos primeiros hominídeos, porque encontramos os fósseis em África, na China, em outros sítios, que atestam que ao longo de milhões de anos houve várias formas para os corpos humanoides, até que um dia, de África, migraram alguns desses bandos, desses seres primitivos, e ao migrarem de África para a Ásia, para a Europa e mais tarde para as Américas, eles vieram dar origem às raças como nós as conhecemos. E isso é provável? É provável pelo estudo que se faz do ADN, pelos estudos dos restos fósseis que se encontraram. E, portanto, nós sabemos que a Terra foi povoada gradativamente pelos homens. Mas para que isto acontecesse, o universo criou as condições para que a vida existisse. Não só as condições materiais, mas as condições espirituais. Emmanuel fala-nos que em determinada altura, num sistema de capela, há uma grande transformação. Esses mundos semelhantes ao nosso hoje estavam a transformar-se. Haviam atingido um grau de tecnologia e de civilização muito avançado, a inteligência estava muito desenvolvida, mas a parte moral e ética era muito frágil. Eles eram muito inteligentes, mas a inteligência estava a causar muito sofrimento. E então era necessário separar uma parte daquela humanidade para que a outra finalmente encontrasse a felicidade, digamos assim. Então os espíritos mais empedernidos são afastados deste mundo. Alguns vêm a reencarnar na Terra e ele chama-lhes os exilados de capela. Há um determinado momento em que esses espíritos começam a reencarnar na Terra. E isso vai coincidir mais ou menos com o aparecimento das grandes civilizações. Então nós temos de repente um súbito florescimento de civilizações. Antes disso temos os povos primitivos. Em África foram encontrados vestígios daquilo que são instrumentos de pedra. E portanto estamos na idade da pedra. Sabe-se pelo uso dos instrumentos
que estes hominídeos agarravam em pedras que facetavam e com essas pedras raspavam a carne dos ossos, faziam enxós para cavar a terra, colocavam-nas na ponta de paus e criavam lanças, e mais tarde aperfeiçoaram e transformaram aquelas pedras mais rudes em pedras mais pequenas. Então começaram a criar zagaias, a criar foices, a criar serras, etc. E isto foi um período de tempo longo, que coincidiu também com o aparecimento do fogo, mais tarde com o trabalhar dos metais, etc, etc. O grande influxo dá-se quando estes capelinos chegam. E de repente nós temos as civilizações na Índia, no Egito, um pouco também na Europa. E este chegar destas inteligências que vêm de outros sítios traz também uma certa nostalgia do paraíso perdido. Em todas as culturas existe a sensação de que o homem veio de um sítio onde tinha uma vida melhor. Lá era-se feliz. Aqui temos que trabalhar duramente. O corpo envelhece, passamos por muitos sofrimentos, a vida não é fácil, mas houve uma idade de ouro em que nós tínhamos uma vida mais feliz. Então no Egito isto é flagrante. Eles vivem a preparar a ida para o outro mundo, o regresso àquilo que seria a pátria espiritual. E curiosamente, por exemplo, a Grande Pirâmide está orientada para sírios. E muitos dos rituais eram feitos na direção da constelação de Orion. E acreditava-se que os deuses vinham de lá para cá e que um dia nós iríamos embarcar na barca dos deuses, na barca solar, e voltar novamente de cá para lá. Então toda a existência dos egípcios era à procura das condições de voltar a esse paraíso. Daí que muitas vezes nos enterramentos, nos cultos funerários, aparecesse junto com o corpo a oração negativa, que era: eu não matei, eu não roubei, eu não andei a desviar o óleo sagrado dos templos, eu não fui roubar os escravos nem os animais dos meus vizinhos, eu não, etc. E, portanto, um código de ética, um código de moral, querendo dizer que a passagem para o outro lado estava condicionada ao nosso desempenho nesta existência. E que, portanto, todos nós encontraríamos, ao partir daqui para o outro lado, um tribunal da nossa consciência. O tribunal era representado por todos aqueles deuses, especialmente pelo deus dos mortos, Anubis, pela deusa da justiça, Maat. E então a alma, ao chegar lá, o seu coração, que era o local onde as virtudes eram colocadas, era pesado na balança da justiça e da verdade. E se esse coração tivesse carregado de coisas más, ele era atirado aos infernos. Mas se esse coração tivesse purificado, fosse mais leve que uma pena de avestruz, nessa altura a alma encontrava-se com os deuses e tinha entrada no paraíso. E nós voltamos a encontrar isso um pouco na religião judaica e também um pouco na tradição judaica ou cristã, quando se fala do céu e do inferno e do purgatório, querendo dizer que existem estados de consciência que têm a ver não com o corpo, mas com a alma. E então nós estamos a fazer também viagens espirituais. Nós não viajamos só materialmente, viajamos espiritualmente. Essas criaturas de há milhares de anos atrás, que eram caçadores, agricultores e que tinham vidas duras, algumas nós as vivemos lá. Essas civilizações que honraram esses panteões de deuses, alguns de nós passamos por lá, assim como pela Grécia,
assim como por Roma, assim como passamos por outras idades, pela Idade Média, pelo Renascimento, pela Revolução Industrial, e vivemos agora esta existência no século XXI, com todo o património de experiência de trás, aqui, e pensando como será um dia no futuro. Porque viver é uma experiência extraordinária. Apesar de tudo aquilo que são barreiras e dificuldades, a vida é extraordinária. E então no futuro, se nós tivermos acesso a ele, ele será completamente inesperado. Ainda me lembro de, há cerca de 30 anos atrás, de haver uns telemóveis que eram uns tijolos. Andava-se com aquilo assim, uma bateria, e quem tinha um telemóvel, era uma fortuna. Depois aquilo tirava assim uma antena comprida e falava-se. Pela primeira vez as pessoas tinham um equipamento que não estava ligado aos fios. E então pensava-se que o futuro do telemóvel era haver umas antenas às esquinas das ruas, onde nos aproximávamos com aquilo, sintonizava com a antena e a gente falava. Mas aquilo que veio a seguir foi mais extraordinário que isso. Não foi preciso antena, porque metemos os satélites. E o telemóvel, que era uma bateria enorme, é uma coisinha pequenina hoje. Assim como a revolução dos computadores foi extraordinária. Os cálculos há 60 anos atrás, ou mais, eram feitos com engrenagens, depois com fitas, e depois com fitas magnéticas em fio, e depois com bandas magnéticas em bobines, e depois em disquetes enormes, que se transformaram em disquetes mais pequenas, e hoje numa pen consegue-se ter aquilo que se tinha em 30, 40, 50 disquetes, e não acabou aqui. E quando se pensava que a memória era a memória do computador, a memória saltou do computador para a memória em rede, partilhada ao mesmo tempo por tudo aquilo que é inteligência artificial em toda a Terra. Olhamos para há 200 anos e vemos as pessoas tranquilamente aqui nas Caldas da Rainha, na sua charrete, na sua carroça, a ir para o mercado, com as bilhas, com as alcofas. Entramos no século XX e aparecem as carroças movidas a motor, que eram carroças ainda, e hoje temos automóveis construídos em fibras que nunca imaginamos, com plásticos, com computadores de bordo, com GPS. E aquilo que era a máquina a vapor movida a carvão transformou-se em diesel, biodiesel, gasolina e caminha agora para os veículos elétricos. E, portanto, a energia vai deixar de ser energia fóssil para ser energia elétrica. E a energia elétrica provavelmente deixará de ser produzida como a entendemos e será retirada do próprio magnetismo da Terra, dos campos eletromagnéticos da Terra. As nossas casas, que eram de madeira e de colmo, e talvez aqui com a presença dos árabes em adobe, terra batida misturada com palha, transformaram-se em casas de alvenaria, depois em casas com estruturas de ferro e cimento, e hoje temos arranha-céus com 40 e tal andares, 400 metros de altura. Temos pontes onde literalmente passamos de carro nas nuvens, de tão altas que elas são. Mergulhamos por túneis e passamos
debaixo d'água, como o Canal da Mancha, atravessamos montanhas. O diagnóstico que era feito antigamente, ponha a língua de fora, mostre-me as manchas, qual é a cor da sua urina, etc, etc. Hoje vai-se ao médico e faz-se como que uma fotografia em 3D de todo o corpo. E há hospitais, ainda aqui não, mas já em certos sítios, onde se fez aquela radiografia toda e o médico faz assim, abre ecrãs. Vamos, carrega num botão, vamos só ver como é que estão as veias. Sistema coronário. Vamos ver como é que está aqui as veias no coração, ligação ao cérebro. Mas se calhar o problema é do fígado. Vamos carregar aqui e só vemos o fígado. Ou só vemos os intestinos. Já se faz isto. Daqui não se vê bem, abre mais um bocadinho, roda, 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 roda. Então está-se a ver o corpo em 3D. Isto há 20 anos, 30 anos era ficção científica. Mas, meus amigos, se vocês já há 500 anos falassem disto, estavam na fogueira garantidamente. Se há 500 anos dissessem que um dia aquilo que vem hoje iria acontecer, temos aqui tantos candidatos a bruxas e a bruxos, porque tudo isso era impossível. No entanto, hoje existe. Aquilo que está para vir não sabemos, porque a vida também tem esse algo fascinante. A gente não sabe bem como será o próximo episódio. Supomos vagamente, mas muitas vezes aquilo que vem é surpreendente. Surpreendente no bom sentido. Às vezes fascinante, extraordinário. Mas temos a oportunidade de o viver porque temos mérito para isso. Porque lá atrás nós conquistamos o mérito de viver neste tempo e ter a vida que hoje temos. Apesar de ela não ser fácil, de ter contrariedades, de ter dissabores, de ter desafios, de ser a continuidade ligada a outras existências, na lei de causa e efeito, mas nós também estamos a ter a oportunidade de construir os grandes desafios das vidas futuras. Já há pessoas que se inscreveram para ir para Marte e não voltar. É verdade. Aí há tempos abriu tipo um concurso a dizer quem é que quer ir para Marte, vamos abrir lá uma colónia, mas é uma viagem sem retorno. A partir do momento em que formos montar lá a base, quem for para lá já não volta. E já há pessoas que se ofereceram. É uma ideia assim um bocado estranha. Parece impossível. Mas também nos deve levar a refletir sobre a importância da nossa, eu iria chamar casa, mas não é uma palavra correta, desta casa que é o planeta, mas não é uma casa, é mais do que isso. Às vezes acredito que a maneira mais bonita de considerar a Terra é a nossa mãe. Que era assim que os povos mais antigos chamavam. A Terra, a nossa mãe. Por comparação, nós viemos da Terra, à Terra voltaremos. Os índios na América do Norte diziam muitas vezes, nós não compreendemos como é que vocês cospem para o chão e conspurcam a água e o ar e matam os animais. Isso para nós mexe aqui dentro. É como se eu estivesse a maltratar a minha mãe, a ofendê-la. Então nós devemos tratar a Terra, o planeta Terra, na sua diversidade, como um local extraordinário, onde podemos ser felizes. O que seria a Terra sem formigas, abelhas,
borboletas, ervas, árvores, pássaros, água. Está tudo ligado. Estamos ligados a tudo. Aliás, os nossos próprios corpos mais primitivos vêm de seres primários. Nós temos primos. Temos primos, é verdade. Chimpanzés, gorilas, orangotangos são nossos primos. O seu ADN é semelhante ao nosso. Portanto, houve um familiar comum lá atrás, em termos de espécies. A vida é extraordinária. Então, neste espaço, neste universo que nós criamos há quase 1 hora atrás, num pontinho para aqui algures que é nada, não conseguimos identificá-lo, estamos nós. E temos a oportunidade de ser espectadores deste espetáculo extraordinário que é a vida. E mais, a vida é um concerto, é uma harmonia, e nós somos convidados a participar nesse concerto, nessa harmonia. Não há ninguém que não seja capaz de um sorriso, de um abraço, de um gesto, de compreensão. Não há ninguém que não tenha um pouco de tempo para o outro. Não há ninguém que não possa dar um pouco de si e do seu tempo. Porque é nestas pequenas coisas que a vida ganha sentido. Podemos achar às vezes que para ser feliz temos que ter coisas. Eu vou ser feliz quando tiver aquela casa, aquele carro, aquela coisa. Alguém aqui não sente saudades de um abraço de carinho? Não sente saudades de ternura? Há alguém aqui que não sinta falta de ser aceite, de ser compreendido, de sentir que é útil, que a sua vida é importante? E quando isso acontece, nem que seja por um segundo, por um minuto, é a felicidade. É aquele momento em que a vida nos deslumbra. Não temos nesses momentos corpo, não há corpo. Há um estado feliz. E a felicidade está aqui. Não na casa, não no carro, não nas coisas. Aqui. E então a vida convida-nos a participar nesse concerto, a trocar a nossa perspectiva de vida. Aquela perspectiva que é: isto é uma desgraça, todos os dias ter que ir trabalhar, ter que aturar pessoas que são chatíssimas. Começa a ser tão que a gente começa a andar assim. Por aquela outra, não. Há coisas fantásticas. Há céu, há luz, há ar, há energia, há sorrisos, há flores, há poesia, há arte, há beleza. Há coisas boas na vida. Mudar a perspectiva. Por isso é importante ter conversas construtivas, é importante ler bons livros, é importante ter bons pensamentos, é importante cultivar bons sentimentos.
porque isso é o sal da felicidade. É o que dá cor aos nossos dias. Se nós nos começamos a enterrar em vida, a fazer o nosso próprio funeral, ai, eu já estou aqui a mais, uma pasada por cima. Ai, isto é só tristezas, mais 2 pasadas por cima. Ai, só comigo, eu sofro tanto. Nós estamos a enterrar e a perder o sentido da vida. Porque o sentido da vida é estarmos apaixonados pela vida. Já nos apaixonamos todos um dia, não foi? Estou a mentir? Então sabem do que é que eu estou a falar? E o importante é estar sempre apaixonado. Ai, já me dói os costados. Mas a mente continua a ter 15 anos, 16 anos. Continua a ser capaz de aprender, de criar, de desenvolver ideias. Ai, já não tenho idade para. Qual idade para? Gostava tanto de fazer, faça. Gostava tanto de ir, vá. Gostava tanto de experimentar, experimente. A vida tem que ter sal e tempero, paixão. Sem ela, que felicidade. É aquela felicidade assim, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É completamente diferente. Amai-vos uns aos outros. Tem que ter alma. Que é o que mexe isto tudo, este universo todo. Por trás disto tudo, extraordinário, tem amor. Apesar de ainda não conseguirmos conceituar perfeitamente o que é o amor, o universo está cheio de amor. Chegamos à primavera, andamos a espirrar pelos pólenes. Qual pólenes? As árvores estão apaixonadas. Estão apaixonadas as árvores. Se não tivessem apaixonadas, como é que viriam os frutos depois das flores? Então temos que estar apaixonados pela vida. Porque é um convite que a vida nos faz. A vida não diz assim, olha, está aqui uma lista do que é que eu sou. Isso era a mesma coisa que eu me apaixonar por uma pessoa que dissesse, olha, está aqui as minhas qualidades e defeitos. Está bem, isso é um papel, não é? Eu tenho que descobrir e tenho que ver que há coisas que eu nem pensava e que há coisas que me fascinam e que eu de repente dou conta. Olha que bom, que extraordinário. Uau, surpreendeu-me. Fantástico. A vida é isto. Acontece assim, numa faísca. Então nós damos graças pela vida. Damos graças pelos momentos de alegria, de felicidade, de amizade, de cumplicidade, de amor. Damos graças por podermos sorrir, abraçar, amar, compreender, ouvir, escutar, olhar. Por sermos capazes da compaixão e da empatia, de sentir o outro e de estar no lugar do outro para melhor o compreender. Até damos graças pelo sofrimento, porque se não sofrêssemos não sabíamos dar valor ao outro lado da vida. E porque se não sofrêssemos, não valorizaríamos o sofrimento do outro. Mas aprendemos e damos graças pelo aprendizado e pela experiência. Graças pelo alargar da consciência, pela lucidez e pela sabedoria. Damos graças por existirmos não só nesta vida, mas há milhares de vidas, há milhões de anos.
e por continuarmos a existir ainda por uma infinidade de tempo neste mundo e em outros mundos, encarnados e desencarnados, nos mais diversos papéis, nas mais diversos cenários, nas mais diversas circunstâncias, e damos graças por nos reencontrarmos, por nos reconhecermos, por nos apoiarmos, por sermos capazes de ser solidários, fraternos, amigos. Damos graças por tudo isso.